irmãos, olá minhas irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui a este nosso canal. Muito bom. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de progressão dos espíritos e vamos partir da pergunta 124, que Kardec fez assim: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradação entre esses dois extremos, não? Então foi essa pergunta. Ele já afirmou que tem espíritos que seguem o mal absoluto, outros o bem absoluto. Então deve haver uma gradação no meio deles. Não? Me perguntou. Ela afirmou e perguntou dessa forma. Não? Será que não? Muito bem. O Espírito da Verdade simplesmente falou assim: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então é o seguinte, tem aqueles espíritos lá, bem absolutos, estão lá naquela ponta mesmo, apressados para seguir a sua evolução, e aqueles firmados só no mal. Mas antes de continuar, mais uma vez, para não perder o costume, não se esqueçam de se inscrever no canal, de darem um like, apertar o botão de inscritos e aquela tecla todas, tá? Para vocês continuarem recebendo todas as nossas palestras. E por favor, meus irmãos, aqueles que gostarem do nosso trabalho, divulguem, compartilhem e comentem, tá? E vai nos ajudar muito. Então, muito bem. Então, sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, quer dizer, a maioria não é de espíritos ruins, a maioria. Tá? E a outra, certo? Não tem, e nem a maioria de bons. Então, não há uma maioria absoluta, né? Então, a maioria é aqueles que estão nesses graus intermédios, tá? Então, vamos dizer assim, 1000 muito bons e 1000 aqui absolutamente negativos. E o meio está a maioria, aqueles que ficam, né? Um exemplo de espíritos que estão aí nessa cena do mal. Aquela guerra lá na Ucrânia. Quem começou aquela guerra? Aquelas guerras lá entre judeus e árabes, por exemplo, que não cessa nunca. Então, quer dizer, imaginem vocês os tipos de espíritos, moralmente falando, que estão por ali. Agora, os intermédios, normalmente, são aqueles que sofrem as consequências da maldade dos outros. Por exemplo, na Ucrânia, na guerra Rússia e Ucrânia, quem está sofrendo? O povo russo já está começando a sofrer e o povo ucraniano vai sofrer bastante, né? Bom, continuando assim, ninguém sabe onde esse mundo vai parar. Ninguém sabe. Nós corremos risco de uma terceira guerra mundial nuclear. É a questão da política. Essa palavra, gente, chega a ser infame para mim, né? Política. Porque não existe preocupação com o povo. Existe uma disputa, como se fosse um campeonato de futebol, entre lado A e lado B, entre direita e esquerda. Infelizmente é assim. No meio estamos nós, sofrendo as consequências. Mas Deus está vendo tudo isso aí. Então, quer dizer, o que vai acontecer agora com esses espíritos ruins em absoluto? Os bons não precisa mais falar neles. Os ruins, o que está reservado a eles? Está na pergunta 125, que Kardec fez assim: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, suponhamos, um espírito perverso, absoluto. Imaginem vocês aí, um espírito absolutamente perverso, no mais alto grau de perversão. Eu vou falar um conhecido, ou melhor, um que já morreu, que esteve aqui, fez muito mal à humanidade e já morreu, para não falar o nome de muitos que estão por aí encarnados ainda, fazendo mal. Então vamos aqui, Adolf Hitler, por exemplo. Dizem aqueles que contaram, os cadáveres, que aquele homem foi responsável pela morte de mais de 20 milhões de pessoas no planeta Terra. Só isso. Ou seja, aquele ali era o mal absoluto, era as trevas absolutas. E a resposta aqui está simples. Até esse elemento, um dia vai chegar àquela mesma superioridade dos outros. Até ele um dia vai ser um espírito de luz. Por quê, gente? Leiam a Bíblia de vocês. O que Deus está falando lá em Ezequiel? Ele não quer
que o ímpio morra. Ele quer que o ímpio se converta. Então, o ímpio, Adolf Hitler, e esses outros encarnados que estão por aqui agora, no século XXI, promovendo guerras no mundo, essas feras todinhas, um dia vão ser espíritos de luz. Mas, no entanto, nós que somos desavisados, a gente não pode pegar um ladrãozinho ali roubando uma Coca-Cola, que a gente já quer matar o cara. A gente já quer que a polícia chega, leva para a cadeia, arrebenta, mata, de preferência se puder fuzilar ali mesmo, porque isso aqui é bom, né? No entanto, Jesus, do alto da cruz, ele não mandou fuzilar ninguém. Ele não mandou fuzilar ninguém, nem um bandido absolutamente mau. Mas eu sou de um lado que quer a morte, então o cara roubou, o cara se drogou, vamos matar. Como se nos Estados Unidos, por exemplo, matança de gente legalmente tivesse resolvido o problema da violência que eles têm lá. Então não é isso que resolve a violência. A violência é a educação do homem, coisa que os políticos da terra cuidam dela nunca chegar a todos os homens da mesma forma. Nos filhos deles sempre chegam, mas nos filhos dos pobres, ali embaixo, daqueles intermediários encarnados ainda, nunca chegam, né? E a resposta foi assim, ó. Sim, mas as eternidades lhes serão longas. Olha bem, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão longas. E tem um comentário de Kardec que fala assim, ó. As eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, meus irmãos, então é assim, por exemplo, um espírito desse de alta perversão que está no mal, ele não foi criado mal, mas ele chegou à condição de estagiário, estacionário no mal absoluto. Ele só faz o mal, ele é pelo mal e para o mal. Quando esse espírito, por exemplo, um dia que ele resolver fazer o caminho de volta, ele não vai sequer vislumbrar um termo final para o sofrimento dele. Então vamos supor, Hitler, que supostamente teria matado 20 milhões de pessoas. Quando é que vai... e já que Cristo falou que daqui nós não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil, quando é que esse infeliz vai conseguir pagar para Deus cada uma dessas vidas que ele foi responsável pela morte aqui na Terra? Ele, aqueles sequazes, ele, aqueles oficiais perversos que a história registra, tanto Joseph Mengele, um cientista das trevas que fazia cada coisa que fazia até medo. E aí? Esses homens vão ter que caminhar muito. A eternidade será longa para eles. Por quê? Eles jamais vão conseguir entrever que um dia eles vão sair daquela situação difícil. Vão ser encarnações e reencarnações e reencarnações de dor também absoluta. Quando estiverem do lado de lá, já desencarnados novamente, sofrimento e mais sofrimento. Se você já pensar em coisa triste, vocês têm assim uma dor e você não consegue vislumbrar o fim dessa dor, não deve ser fácil. E é assim. E se essa dor for moral? Que essa dor deles vai ser exclusivamente moral. Como é que faz para sair isso? Serão milhões de anos, talvez, de sofrimento. Na pergunta 126, Kardec perguntou assim: chegados ao grau supremo de perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Olha bem, então eu sou um espírito perverso, mas sofri milênios e milênios sem fim, e um dia consegui vencer e resgatar todos os feitiços das minhas maldades, e chego a Deus. Então Kardec quer saber, será que Deus vai me ver com outros olhos? Não, aquele ali seguiu logo pelo bem, então eu gosto mais daquilo. Não, aquele ali, ele está aí, mas ele fez muita arte, muita trapaça, muita coisa ruim.
eu gosto menos dele. Sabe que Deus faz essas escolhas? E o Espírito responde assim: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então, nosso irmão Adolf Hitler, ele foi um espírito criado simples e ignorante, como todos os espíritos. Lançado no tempo e no espaço para progredir, para evoluir, ele optou pelo mal, que chegou até 1945, né? Agora nós não sabemos onde é que ele está. Mas com certeza, se ele estiver reencarnado, não é mais nesse planeta Terra. Então, vocês estão sabendo aí que Deus olha de igual para igual. Não importa se eu fui um espírito trevoso. Volta lá atrás. Eu não quero que o ímpio morra. Eu quero que o ímpio se converta. Já falei que se Deus algum dia resolvesse interferir no nosso livre-arbítrio, ele nos desintegraria no nada. No nada. A gente deixaria de existir até como espírito, já que foi ele que nos criou. Então, com certeza, Deus vai amar da mesma forma que amou aquele que seguiu a senda do bem. Da mesma forma, ele amará aquele que seguiu a senda do mal, depois desviou, sofreu, pagou tudo de pagar e voltou para o caminho do bem. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês por me ouvirem. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe seus familiares. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.